esposa, no sentido de permanecer fiel a ela. Mais uma vez, em uma cultura em que aberta também à flexibilização da fidelidade, eu e você precisamos lembrar que o casamento é uma relação monogâmica. Tem espaço só para os dois, não há espaço para mais pessoas. É uma relação íntima, é um compromisso íntimo. Então nós devemos permanecer fiéis às nossas esposas e às esposas aos seus esposos, porque assim a palavra nos orienta. Mas não apenas o costume, não apenas o hábito, não apenas o procedimento de manter-se fiel e de entender que o casamento é uma relação entre homem e mulher. Esses dias eu ouvi uma brincadeira. A pessoa falava bem assim: casar é bom, mas morrer queimado é melhor ainda. E como eu estava no meio de amigos, as pessoas riam e tudo. E aquilo ali ficou martelando no meu coração, porque talvez essa seja a percepção de grande parte da população sobre o que é casamento. Casamento seja algo que traga dor, numa geração que busca tanto prazer, talvez a pessoa com quem você está casada não está atendendo às suas expectativas de satisfação, de prazer, então troca. Numa geração em que a geração do mimimi, que é tão sensível, é tão egoísta, doar-se em relação ao outro é um peso. Mas para nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, e que estão fundamentados na Bíblia, eu e você deveríamos ser pessoas que atacam esse tipo de fala, não necessariamente de maneira incisiva e brigando com as pessoas, mas pelo testemunho, pelo contraponto, porque a Bíblia considera o casamento algo muito importante. Não é à toa que lá no livro de Apocalipse, Jesus é apresentado à sua noiva, a igreja. Nós temos respeito e consideração pelo casamento, porque Deus usou a figura do casamento para nos fazer entender a relação de Cristo com a sua igreja. Veja que Jesus, como o nosso resgatador, não há espaço para outro Deus nos nossos corações e no nosso relacionamento com Ele. É só Ele e não há outro além dele. Quando nós defendemos e argumentamos que o casamento é para ser entre um homem e uma mulher, nós lembramos do que a Bíblia diz, que Cristo é o noivo e a igreja é a esposa. Quando nós, homens e mulheres imperfeitos, somos fiéis ao casamento, de alguma maneira, na nossa imperfeição, nós estamos apontando para um casamento que é perfeito. Quando eu e você resistimos à tentação da infidelidade, nós estamos lembrando que o noivo é fiel à sua igreja. Quando eu e você nos mantemos em submissão ao noivo, nós estamos falando este casamento que nós vivemos é para a glória do Eterno. E Ele nos aponta um casamento perfeito. Eu e você definitivamente estamos longe, mas muito longe de ter um casamento perfeito. Mas Cristo e Igreja tipificam o casamento perfeito. E esse é o nosso referencial. Não há mudança que tenha ocorrido ao longo dos séculos. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos avançar? Qual o propósito do casamento? Quando eu e você pensamos, para que o Senhor
falou para o homem deixar a sua mulher, seu pai, sua mãe, deixar a sua família de origem e se unir a uma mulher. E ali eles seriam uma só carne. Para quê? A Bíblia nos aponta algumas razões. A primeira, auxílio mútuo entre marido e mulher. A Bíblia diz que Deus constituiu Adão para dar nome aos animais, às criaturas. E nessa tarefa de dar nomes às criaturas, ele entendeu, ele percebeu que não havia uma auxiliar. Não havia alguém que pudesse lhe apoiar. E Deus fala que vai fazer a mulher e faz a mulher para apoiar o homem. Paulo nos fala dessa relação, que a mulher veio do homem, mas o homem não existe sem a mulher. Veja que tem uma relação aí de dependência entre homem e mulher. Ainda que a mulher tenha sido criada após o homem não existe sozinho, sem a mulher. E é bom a gente lembrar um pouco, quando a gente fala lá do nome de Adão, que é tanto para homem quanto para a humanidade. É bom a gente pensar nisso porque o feminismo vem atacando fortemente, né, a estrutura bíblica da família. E quando nós falamos sobre submissão da mulher, né, elas dão um pulo dessa altura porque entendem que essa submissão é quase uma opressão. E não é isso que a Bíblia diz. E hoje tem um movimento, inclusive, das mulheres quererem se casar e não ter o nome do seu esposo, né? Por que isso? Né? Porque quando Deus se refere a Adão e Eva no jardim do Éden, ele chama somente pelo nome de Adão. Ele chama os dois por um único nome. E não é à toa quando a Bíblia diz que unidos eles formam uma só carne. Então, se somos nós uma só carne, nós fomos criados por Deus para nos auxiliar mutuamente, para nos ajudar mutuamente. Então, o primeiro propósito do casamento é o auxílio mútuo. Uma segunda razão para a ordenança do casamento é a propagação da humanidade por uma descendência legítima. Então, o que acontece? Filhos gerados dentro do casamento. Pais piedosos estão comprometidos com uma descendência piedosa. O povoar a terra, sim, multiplicar. Esse multiplicar também tem a ver com a propagação da nossa fé, na medida em que eu vou criando os meus filhos na fé, mais pessoas também são alimentadas pela fé e podem ouvir. Vamos dar uma olhada em 2 textos bíblicos? Gênesis, na verdade 3. Gênesis 2:18, Gênesis 1:28 e depois 1 Coríntios 7, versículos 2 e 9. Então, Otávio, você tem quantos anos? 9, né? 9? Beleza. Então o Otávio vai ler Gênesis 2, 18. Tem uma criança de 7 que queira ler? 7? Não? Então um adulto de entre 20 e 30 pode ler? E uma pessoa, um senhor de 40 anos, acima de 40 anos, pode ler 1 Coríntios 2:9. Não vou pedir para uma irmã ler, porque senão pode dar BO, né? Mais de 40, né? Então vamos lá, Gênesis 2:18. Diz lá, Otávio. O Senhor disse: não é
Isso. O Senhor está falando que não é bom que o homem viva só, e por isso ele vai fazer uma companheira para auxiliá-lo. Gênesis 1, 28. Um jovem de 20 a 30 aí. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso. Então o texto está dizendo para que eles juntos dominem sobre a criação. Essa relação é de auxílio. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e 9. Pode ler, Celso. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque o marido, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Isso. O texto está falando sobre o terceiro tópico do propósito do casamento, que é impedir a impureza no relacionamento do casal, na intimidade, na relação sexual entre o casal. O sexo é algo bom, é criado por Deus, mas ele tem limites. E como nós falamos desse limite, ele é feito entre o esposo e a esposa. Lembra que nós estávamos falando da coabitação, do morar junto? Porque há uma etapa também que já foi pervertida, a questão da relação sexual. Durante alguns anos eu trabalhei no departamento de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e DST. Troquei o nome aqui, é DST, AIDS e hepatites virais, isso. E uma vez veio uma delegação do Uzbequistão perguntar para a gente sobre a epidemia, e uma coisa, para mim, que estava na plateia, foi assustadora. Perguntaram, os uzbequistaneses perguntaram para a gente qual a idade de iniciação sexual das crianças. Eles falaram, por volta de 12 anos. Se você pensar em você com 12 anos, você vai estar brincando de carrinho, né? Lá em casa, quando a gente falava de namorar, a Bessa perguntava isso para mim, com 12 anos, quem é a sua namorada? Eu tinha uma resposta na ponta da língua, é a cinta do meu pai. Esse era o ensinamento que ele dava para a gente. 12 anos é na cinta do pai. Mas imaginem uma criança hoje, de 12 anos, iniciando sua vida sexual. Até definitivamente ela se casar, pensando que a média do brasileiro de casar está por volta dos 30 anos, quantos parceiros sexuais essa criança, essa pessoa não vai ter ao longo da sua vida? Qual o risco que ela está correndo de contrair doenças, de uma gestação indesejada? Quantos riscos? Todos esses riscos têm impactos. Mas o maior impacto
que a impureza sexual tem é a ofensa contra a santidade do Deus único. Qualquer que seja a razão, né? Começou cedo, não se sentia confortável, qualquer razão sobre um relacionamento sexual antes do casamento ofende a santidade de Deus, porque Deus estabeleceu o sexo para ser desfrutado no âmbito do casamento e nele somente. Por isso é necessário que nós sejamos fiéis aos nossos cônjuges para a glória do Senhor. Porque se nós juntarmos a questão do auxílio mútuo, da propagação da humanidade e impedir a impureza, todas essas razões colaboram para o objetivo final das nossas vidas, da nossa existência, que é glorificar a Deus. O casamento tem o propósito de glorificar a Deus. Então, nós encontramos essas 3 razões nas Escrituras, que apontam como o Senhor é glorificado no casamento. Das partes do casamento, quando a gente vai pensar no casamento, para quem é casamento? Bom, a nossa confissão de fé diz que ele é lícito para todos os tipos de pessoas. Graças a Deus que inclui os feios, né? Por isso eu casei com uma moça bonita, né? Deus teve misericórdia de mim. Mas desde que haja o consentimento racional. Nós vemos em algumas culturas que crianças são prometidas, né? São casadas ali, ainda com crianças ainda, prometidas para homens. Agora talvez um ponto em que possa gerar um certo desconforto, mas eu queria que nós olhássemos para a Bíblia, é que diz que os cristãos devem se casar somente no Senhor. Não devem se submeter a julgo desigual. O que a confissão está dizendo? Crente casa com crente. Mas pastor, ele é gente boa, ele só falta ser crente. Faltou tudo. Né? Só falta ser crente, faltou tudo. Faltou tudo, irmãos. Imagina se o nosso padrão é tipificar o casamento perfeito de Cristo e sua igreja, tem espaço para alguma outra parte que não o Senhor? Aquele que estabeleceu nós como seu povo, com quem nós devemos nos unir? Essa é uma forma, queridos, de nós evitarmos problemas. É muito triste quando nós ouvimos depoimentos de irmãos que falam, olha, tá difícil, eu e minha esposa não cremos da mesma maneira. É um sofrimento. Isso gera complicações no desenvolvimento do casamento. Mas pastor, ela é uma boa moça, sim, nós não estamos falando do comportamento moral. É o que a Bíblia nos fala, sobre não submetermos a julgo desigual. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Uma irmã pode ler para a gente? Eu queria pedir para um irmão ler Neemias 13, 25 a 27. Para uma criança ler 1 Timóteo 4, 3. E para um jovem ler 1 Coríntios 7, 39. E eu vou ler 2 Coríntios 6, 14 e 15. Quem achou Hebreus 13, 4, pode ler, por favor? Casamento
Obrigado, Neta. Então o texto está dizendo que o casamento ele é digno de respeito. E o leito, quando está falando sobre a questão sexual, ele deve ser mantido puro. Não há lugar para mais pessoas em um leito consagrado ao Senhor. Esposo e esposa. Neemias 13, 25 a 27. Eu os repreendi e invoquei maldições por eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem pelo Senhor e os adverti. Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno constituiu o rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus. Estais nos casando com mulheres estrangeiras? O texto é bastante claro sobre essa questão da união de pessoas de fé diferente. Veja, Neemias queria agredir, bater naqueles que estavam dando as suas filhas em casamento de homens gentios. Porque isso era uma afronta ao Senhor. 1 Timóteo 4,3. Pode ler, Otávio. Pode ler. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que o Deus criou é bom. Portanto, nada Não tem problema, não. Então, Paulo está orientando a Timóteo sobre aqueles que proibiam o casamento. Veja, casamento, irmãos, é bênção e não é proibido. Nós devemos nos casar para glorificar ao Senhor. A advertência de Paulo é justamente contra aqueles que proíbem o casamento. Por isso que nossa confissão de fé diz que o casamento é lícito a todos. O que a palavra do Senhor nos chama a atenção é sobre a responsabilidade neste relacionamento, sobre esse consentimento racional. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Quem achou pode ler, por favor? A mulher casada está ligada pelo lei todo o tempo e com seu marido. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Isso. Então, está falando sobre a fidelidade no relacionamento, né? Então, enquanto vivem as partes, né, estão unidos. Após o falecimento, pode haver novo casamento? Sim, mas as Escrituras nos dizem o limite, desde que no Senhor. E aí, por fim, o texto de 2 Coríntios, versículos 14 e 15 do capítulo 6, nos diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Esse texto pode ser aplicado à questão do relacionamento, ainda que diretamente não esteja falando sobre o casamento. Não pôr em julgo desigual valores diferentes, crenças diferentes. Mas, acima de tudo, irmãos, o que nós temos de manter na mente é a razão dessa união. Para o que essa união está apontando. E o propósito dela que é glorificar a Deus. Então, quando eu estou pensando nas partes do casamento, eu lembro, eu como cristão,
devo ter um cônjuge cristão? Para que juntos, nós, imperfeitos, pecadores, alcançados pela graça, possamos glorificar o Senhor neste relacionamento. Agora, um parêntese. A pessoa ainda não tinha a ciência da sua salvação, não tinha ciência da sua eleição. E era casada. Aí agora, porque é uma cristã, vai largar o casamento? De maneira alguma. Permaneça casado. Glorifique ao Senhor no seu casamento. Enquanto você pode escolher o seu cônjuge, escolha um cristão, alguma pessoa crente mesmo. Mas se você já é casado, glorifique a Deus como aquilo que Deus estabelece como sua responsabilidade no casamento. Pode ser fácil, pode ser difícil, mas uma coisa que eu e você temos que zelar é pelo que o Senhor diz sobre o casamento. Então, uma vez casado, nós vamos nos manter casados para a glória do Senhor. Estou falando isso de uma maneira geral. E agora os limites do casamento. Passando para os limites. O que a confissão de fé diz sobre esses limites? Bom, então, nós não devemos nos casar com pessoas entre as quais existam graus de parentesco ou consanguinidade que sejam proibidos pela palavra de Deus. Então, casamento entre parentes, né? Ainda que antigamente, né, na idade dos nossos avós era comum que primos se casassem, né? As escrituras estão nos apontando sobre não casar com parentes próximos, né? Ou que tenha consanguinidade. Vamos dar uma lida. Levíticos, capítulo 18, versículos 6 ao 26, Marcos 6, 18 e 1 Coríntios 5, 1. Por ser um texto um pouco mais extenso, eu vou ler Levíticos. Levíticos 18, do 6 ao 26. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez do teu pai. A nudez da sua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação.
Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem ao natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O texto está sendo bem claro sobre os limites da parentela, em que nós não devemos nos casar. Quando fala descobrir a nudez, está falando sobre esse relacionamento sexual. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala, não faça isso, não descubra a nudez, e fala toda a classe familiar. Mas ele fala, não façam isso nem entre vocês, e nem entre o estrangeiro, nem o natural, e nem aquele que está passando por vocês. Isso nos faz atentar sobre nossa responsabilidade. Nós, como igrejas, estamos inseridas numa sociedade que existem projetos de legalização da pedofilia. Nós vemos a adesão crescente da união estável de pessoas do mesmo gênero. Nós estamos aqui nessa terra e, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Não é apenas falarmos, bom, aqui é o nosso domínio, a igreja é o nosso domínio. E essas coisas valem para nós. O texto está dizendo, nem ao natural e nem ao peregrino, nem aquele que está passando por você. Queridos, isso nos chama à responsabilidade de desenvolvermos uma teologia pública, um posicionamento. A gente precisa se preocupar menos em ser legal e a gente precisa se preocupar mais em ser bíblico. Em uma sociedade que prega tanto a tolerância, eu e você precisamos nos valer desse argumento para nos posicionarmos. Ainda que eu seja bastante questionador dessa tolerância que é pregada pelas classes políticas organizadas sobre esses valores antibíblicos, eu e você temos não apenas o direito, mas o dever de nos posicionar. Nós vimos sobre os limites do casamento. Mas vamos avançar um pouco no texto de Marcos 6, versículo 18. Quem achou pode ler, por favor? Não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Obrigado. Outro texto falando sobre essa relação sexual ilícita. Nós vemos sobre as características, o propósito, sobre as partes, sobre os limites do casamento. E eu sei que domingo após domingo nós estamos aqui na igreja e de alguma forma nós somos lembrados do valor do casamento. Nós somos advertidos sobre nossa responsabilidade nessa relação. Mas enquanto eu estava preparando a escola dominical de hoje, algo me veio ao coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Porque sobre essas verdades nós não questionamos. Nós temos o fundamento bíblico e nós concordamos com elas. Mas
O grande fato é que muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, cientes de todas essas coisas, sem desfrutar da alegria de viver no matrimônio. Esquecemos que o matrimônio é uma oportunidade para glorificar a Deus e nos deleitarmos nisso. Porque, do contrário, ainda que nós não compartilhemos do mesmo pensamento daqueles que falam que morrer queimado é melhor do que casar, parece que lá no interior fica uma pontinha, só Deus sabe o que eu passo, só Deus sabe como é que está meu casamento. E nessa manhã, ao lembrar sobre os nossos casamentos, é oportuno que a gente nos lembre que tudo isso que a gente estudou, tudo isso que a gente refletiu, é para que a gente tenha deleite no casamento. Que nós nos alegremos em casar. Que quando um jovem perguntar para mim sobre casamento, o meu olho brilhe ao falar de casamento, porque eu entendo que meu casamento deve tipificar aquilo que Cristo, assim como a Bíblia aponta que é a união de Cristo e sua igreja. Que privilégio o Senhor me dá. E não falar isso, irmãos, de discurso, mas de alegria mesmo, de convicção. E não apenas a convicção, mas a prática disso. De olhar a sua esposa, de olhar o seu esposo e saber que vocês dois juntos têm a oportunidade de glorificarem a Deus neste relacionamento. Nós falamos sobre uma descendência piedosa, então os meus filhos precisam ver em mim e minha esposa pessoas piedosas, imperfeitas, claro, mas que sentem alegria em obedecer o Senhor. Que intencionalmente busquem a alegria do outro, para a glória do Senhor. E eu queria que nós encerrássemos esse tempo de reflexão sobre o matrimônio, convidando as famílias a orarem juntas. Eu queria pedir aos esposos que estão aqui que orem por suas esposas, orem por seus filhos. E que nessa semana vocês tenham atitudes práticas de alimentar essa alegria no casamento. Eu já sei, o casamento foi criado para a glória de Deus. Como eu vou desfrutar dessa alegria, dessa oportunidade de glorificar a Deus nessa semana? De maneira prática, converse com sua esposa sobre isso. Orem juntos sobre isso. Porque o Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser experimentado e nos deleitarmos nele. Então deleite-se no matrimônio. Deleite-se na relação que o Senhor te permite viver para a glória dele. Apontando para o que Cristo, como Cristo, está unido à sua igreja. Se você não está aqui com namorado, com parente, procure um irmão, os irmãos orem com os irmãos, né? Os homens orem com os homens, pedindo ao Senhor que abençoe a família dele. As mulheres orem aí, irmã, eu falo, irmã, vamos orar juntas para que o Senhor nos abençoe como família, que a gente não se esqueça disso, da alegria, da bênção do matrimônio. Essa é uma maneira de nós nos posicionarmos, nos encorajarmos uns aos outros a defender o matrimônio. Amém? Vamos fazer isso?
Encerra já.